Saudações jurídicas! Bom dia, gente! Estamos aqui nesta manhã de terça-feira, dia 29, para comentarmos acerca das mudanças que nós estamos vendo aí acontecer, né? Na verdade, é uma repetição, mas com algumas mudanças. Bom dia, doutora Camila! Prazer tê-la aqui conosco. Vamos aguardar o pessoal entrar para que a gente possa já iniciar. Hoje eu vou contar com a participação da minha querida amiga, a doutora Raquel Cabral, que também vai tecer algumas considerações acerca dessas questões aí, para que a gente venha discutir com vocês qual é o cenário que a advocacia tem trabalhista para atuar diante dessas novas aí medidas trazidas aí pelo governo federal. Eu peço que vocês compartilhem a live com seus amigos, para que mais pessoas possam entrar aqui conosco e realizar esse debate tão importante. Vamos aguardar aqui, a doutora Raquel já entrou, aqui para que a gente já possa dar início. Bom dia, doutora Odaí, tudo bem? Bom dia, Rá, tudo bem? Bom dia. Estava falando com o pessoal que você iria compartilhar comigo aqui algumas questões, né, que é muito recente. Embora essas medidas já venham aí de uma trajetória de alguns anos, né, pelo menos 2, tem muita coisa aí que a gente precisa discutir. Então, aqui vai ser um debate mais voltado para o escopo da advocacia. Mas, primeiramente, eu queria dar a palavra para a doutora Raquel para que ela fale aí, se apresente para quem não a conhece ainda. É impossível não a conhecer, né? Porque eu sempre estou falando dela aqui, mas caso você não a conheça, fica à vontade, tá? Então, bom dia a todos. Para quem está em Fortaleza, sabe que Fortaleza está se desmanchando em chuva hoje, então tá bem difícil aqui hoje dia de chuva para sair de casa. Mas, enfim, obrigada pelo convite, Gi, e a todos aqui que se encontram presentes e vão conseguir acompanhar aqui um pouquinho dessas mudanças que a gente acorda, né? E já acorda assim, com o negócio caminhando. Então, falar um pouco sobre essas mudanças que a gente teve e que não, aliás, vão ter aí algumas outras, porque é uma medida provisória, né? Sim, exato. Então, Todo mês de março tem muita novidade, né? Se a gente for pegar o histórico, março de 2020, março de 2021, vieram essas medidas aí que tratam dos mesmos temas, né? Então, março tem um marco especial aí com relação ao âmbito trabalhista, que eu acho que é o mês que mais brotam normas aí. E aí, antes da gente entrar na MP 1108, que fala sobre o teletrabalho, auxílio alimentação, que a gente vai ter aqui algumas considerações, vamos só pontuar a outra medida provisória, a 1109, né, que fala as mesmas coisas que a medida provisória do ano passado, com relação às medidas aplicáveis aí, que podem ser adotadas nas empresas, que é o caso do teletrabalho, que a gente vai falar, que é a medida apartada, antecipação das férias, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação dos feriados, banco de horas, a suspensão da exigibilidade do FGTS. Né? Então, essas medidas aí, elas já vinham sendo praticadas pelas empresas e agora, novamente, tem essa possibilidade. E aqui a gente toca no ponto, que a doutora Raquel já até mencionou aqui rapidamente, que nós estamos falando de uma medida provisória, então de uma vigência limitada, né? E a gente acompanha esse histórico dessas medidas. Por que todo ano tem novas medidas? Porque elas não são convertidas em lei, né? Então é preciso que todo ano o governo federal vá lá e edite novamente uma medida provisória para tratar desses mesmos assuntos, né? E aí ela fica vigente aí pelo período que é 60 dias, prorrogável por igual período, né? Então a gente sempre tem que acabar revivendo tudo o que foi feito, né? E aí a gente pode entrar numa questão: o que acontece com esses contratos que foram firmados aí com as mudanças da MP que caducou, né? Como que vai ficar? Porque a gente sabe desse cenário, assim, a perspectiva diante dos 2 últimos anos é que essas medidas provisórias não sejam convertidas em lei. Vamos torcer que seja, mas se não for, o que vai acontecer? no caso, elas... Posso comentar um pouquinho, Gia, aí você segue.
Mas no caso das medidas perderem a sua eficácia, os efeitos que surgiram delas vão continuar permanecendo. Então, assim, se hoje a empresa utilizou das medidas que foram autorizadas pelo governo durante a vigência das medidas provisórias, por exemplo, vamos voltar aqui lá para 2020, que a gente teve lá muitas medidas provisórias na tentativa de resguardar, garantir emprego, enfim, foi realmente todo mundo pego de surpresa. Então, os efeitos daquelas medidas, elas vão surtir efeitos hoje, mesmo que a medida provisória não tenha sido convertida em lei. Então, por exemplo, no caso de uma eventual demanda judicial, por exemplo, vai ser discutido com base na época em que elas estavam vigentes. Então, vai surtir efeito delas. Isso, durante a sua vigência, os contratos que foram firmados por ela, houver as alterações aí do aditivo contratual, vai continuar vigente por essa lei, né? E assim, uma Exato. coisa curiosa é que nós temos a disposição que eu estava pesquisando ontem para vir falar com vocês se tinha alguma situação em que o Senado, né, como uma das suas atribuições, é fazer aí um decreto legislativo para dizer como que ficam essas relações jurídicas aí firmadas em sede de medida provisória. E eu não encontrei nenhuma proposição do Senado nesse sentido, né? Ou seja, é uma prática que ele não realiza, né? Exato. Essa medida provisória, gente, começa a vigorar no dia da sua publicação, né? Então, a partir do dia 25, né, que foi, já está Sim. valendo até 26 em diante. Nós vamos falar, então, de dois pontos importantes que a MP 1108 veio falar, que é a questão do auxílio alimentação e do teletrabalho. O auxílio alimentação, no meu ponto de vista, tem um impacto direto com relação ao aspecto tributário, né? Porque nós temos aí os encargos decorrentes do reconhecimento do auxílio alimentação como remuneração, como salário, né? E aí a empresa acaba pagando um pouquinho mais. E aí, se a gente for buscar decisões do TST, outras decisões dos tribunais nesse sentido. E aí nós vamos ter, por exemplo, a coparticipação. Havia muitas discussões judiciais acerca desse tema. E se o empregado contribui um pouquinho com a auxílio alimentação, então perde a natureza salarial. E aí o TST, em algumas decisões, entende que não. Então, isso aí é passível de discussão perante o Poder Judiciário. Exato. E a... Pode Pode falar, falar. Gi. Não pode. Não, e assim, com a medida provisória ficou de forma mais clara essa questão do direcionamento, né? Da utilização realmente ao fim a que se destina. Sim, Porque era utilizado, às vezes, ali de uma outra forma diversa do que realmente era o objetivo. exatamente. Inclusive, parece que até para pagar assinatura de TV, alguma coisa assim, né, que era usado. Então, desvirtuava a finalidade do auxílio alimentação, né? Vale lembrar que a gente vai ter aí o Vale Alimentação, que é utilizado lá para comprar no supermercado, né, aquelas compras, e nós temos o auxílio refeição, que aí é para comer em restaurantes, Restaurantes. né, para fazer o Exato. alimento. E com relação a esse tema, nós temos a lei do PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, a Lei 6.321, que veio trazer um incentivo fiscal para as empresas que aderirem ao programa, inclusive no âmbito trabalhista, que teve um impacto importante, porque quando o empregado pede a integração do auxílio alimentação aí com salário, a gente, quando a empresa está participando do PAC, então é fácil, aí a gente já tem uma tese defensiva no sentido, aqui não integra não, porque não é salário, né, para fins que a própria lei assim dispõe. Então, como a Exato. doutora Raquel pontuou aqui, a CLT traz, na verdade, o que é auxílio alimentação, que não pode ser pago em dinheiro, né? Já havia essa proibição e a questão é essa, que se fosse pago em dinheiro já integrava o salário, então tem que ter incidências de recolhimento previdenciário, FGTS, todos os encargos, né? E aí não falava nada, como que eu uso esse dinheiro? Então veio a MP falar, olha, você vai usar o dinheiro apenas para comprar comida, né? Para alimentação mesmo, não pode desvirtuar, né? Caso contrário, a medida provisória colocou lá aliás, algumas, né, penalidades que a empresa pode vir a ter em caso de descumprimento.
Quer falar das penalidades? Já pode falar. Não, uma delas que eu queria falar é justamente o cancelamento desse benefício como é que se chama? Até estava olhando aqui, eu estou com as anotações aqui, Gi, o cancelamento do benefício mesmo tributário em relação Sim. a, ao uso diverso. Além dessa questão, tem aí as multas, os valores de multas, né? Que aí Sim, de variam de 5 a... 5 a 50 mil reais. Então, são multas elevadas. E a MP vem proibir, então, 3 práticas. Primeiro, qualquer deságio, né, que houver aí desconto do contratado, porque as empresas contratam um pacote. Né? Então, às vezes tem um deságio, só que ela ia dar para o empregado, na verdade, como benefício, vamos supor, R$ 30. Só que no bolo, esse valor sai mais barato para a empresa porque ela tinha esse deságio. Então, a lei veio proibir isso. O repasse também, o prazo de repasse é o pagamento que descaracterize, né, a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores, ou seja, pagamento antecipado aí. Outras verbas e benefícios indiretos que não sejam ligados a essa questão da alimentação, né? E aí, se a empresa descumprir ou for fiscalizada, e aqui já entra um ponto importante para nós, advogados, enquanto aí atuantes na seara trabalhista empresarial, para ficar atento, para orientar as empresas e fiscalizar esse tipo de fornecimento desse serviço, né, no caso, desse benefício. Porque aí as empresas não tinham essas limitações e têm. E aí entra um ponto importante também, que é a questão, e agora? Eu estou com um contrato aqui com uma empresa que eu tenho deságio, que tem outros benefícios, como que fica? Então, a MP veio também falar, não é aplicável imediatamente para os novos contratos, né? Aliás, para os contratos vigentes, né? Somente para os novos e os que forem renovados ao longo da tramitação aí, da vigência dessa medida provisória. Então, nesse caso Uhum. aí, vai ter que haver essas adequações, né? Mas aí, pensando nessa questão, eu penso que tem um tema que pode ser convertido em lei futuramente, é essa questão, porque implica aí outras situações que fogem apenas ao mero contrato de trabalho. Eu penso que quando envolve encargo tributário, outras questões, eles têm uma boa vontade, né, digamos assim, para que faça isso valer, né, efetivamente. Então, penso que nesse ponto aqui, como é uma inovação que nós não tivemos nas outras medidas provisórias, essa questão específica aqui, eu penso que pode haver aí haver uma lei dizendo exatamente isso. Sim. Então, eu acredito que possa ser realmente, até para poder dar mais segurança para a empresa e dar mais segurança também ao empregado e não deixar solto, como a gente tem hoje, né? Sim. Agora vamos entrar então no segundo tema, que é o teletrabalho. Quer fazer suas considerações sobre o teletrabalho? Está nos debates aqui com relação à É, mudança? essa questão do teletrabalho a gente já vem aí desde o início da pandemia, né? Teletrabalho, acho que o home office, que ficou mais popularmente conhecido, o, o, o outro termo trabalho remoto. Então, assim, são nomes que remetem de certa forma, a um mesmo entendimento, mas tem uma diferença de cada um. O teletrabalho, o trabalho remoto e o home office. E aí a gente trouxe aqui de uma forma simples para tentar explicar aqui o que é o teletrabalho, entende-se que o teletrabalho é aquele realizado fora das dependências da empresa. O trabalho remoto é aquele realizado distante do local onde a empresa fica localizada. E o home office, que todo mundo já conhece, em razão acho que até mesmo da pandemia, é o trabalho que pode ser realizado na sua casa ou qualquer outro lugar que você possa exercer o seu trabalho através de um acesso com meio de tecnologia com a empresa. Então, a gente tem aqui essas três possibilidades e a gente tem a MP falando sobre como é que fica em relação a esse tipo de trabalho. E acredito também que a gente vai ter algumas mudanças, porque eu acho que a MP ainda não está clara o suficiente em relação a realmente como é que fica, principalmente a gente vai adentrar aqui
mas só já trazendo, acho que fica ainda um pouco a desejar em relação à questão de hora extra, por exemplo, esse Sim. controle. A gente vai Ah, falar aqui é sobre o muito complicado. controle, produção, tarefa, enfim. Mas vamos lá, começando aqui falando. Acho que essa parte da diferença, Gi, quer comentar alguma coisa? Então, nós tínhamos o artigo 62, que foi modificado pela Lei 13467, né, trazendo aí inciso 3, que falava que não estão submetidos a controle de jornada os teletrabalhadores, ou seja, os que trabalham em regime de teletrabalho. Uhum. E aí veio a MP e mudou, né, acrescentando que o teletrabalho é apenas por serviço, por produção ou por tarefa, né? Então, ela veio limitar as atividades de teletrabalho que não são submetidas a controle de jornada. Então, nesse ponto, eu ouvi ontem muitas críticas de grandes juristas, como a professora Adriana Calvo, o professor Calcini, acerca dessas questões, e que eu concordo, tá? Porque na medida em que, se há um controle de jornada de um teletrabalhador que não trabalha por tarefa, que não trabalha por produção, vai fazer aí as horas extras, né? Então, eu penso que essa limitação e esses enquadramentos apenas dessas atividades não foi feliz. Né? Esse é o meu entendimento com relação a essa alteração aqui da ANT. Exato. Aí a gente tem a questão de deixar delimitado, né, em contrato, por exemplo. Sim, exatamente. Tem um ponto que a MP também veio falar dos acordos, né? Exato. Para falar sobre tarefa, vamos então falar um pouquinho dessas situações aí na tarefa que nós vamos ter. Vai ser levado em conta, aliás, melhor dizendo, vou começar por produção. Né? Por produção, vamos entender o empregado que realiza um trabalho específico, né, em que o seu salário vai ser levado em conta pelo que ele produz na empresa. Né? Então, não vai ser levado em conta o tempo, porque nós temos o salário pela unidade de tempo, que é o que a gente é acostumado, Hoje, trabalha 8 horas por dia, 40 horas semanais. Só que aí vem a CLT e fala, não, por produção vai ser o que você produz. No meu raciocínio aqui, não me apedreje, eu sei que tem muitos bons advogados aqui reclamantes, mas eu entendo que o trabalho por produção é muito vantajoso para ambas as partes. Porque um trabalho por unidade de tempo, as pessoas muitas vezes matam horas, né, para poder estar ali fazendo atividade. Se for por produção, a pessoa faz ali por merecer. Então, entenda aqui com minha cabeça de empresário que a melhor medida e o melhor tipo de trabalho em termos de remuneração seria por produção. E aí eu queria ouvir de você, Rafa, o que você acha? eu também, eu concordo, desde que realmente seja respeitado. Eu sempre Sim, gosto da gente trazer aqui situações práticas, porque a gente consegue visualizar. Então, numa situação prática, em que eu acho que é uma linha muito tênue, que acontece a contratação tendo o controle de jornada e a de produção. Então, se não ficar de forma muito clara, há uma confusão e descaracteriza a hora extra, por exemplo. Então, numa determinada situação que eu vi, a pessoa entra, começa a trabalhar, então, assim, ela tem o início ali das atividades dela, ela tem ali as atividades dela a cumprir, ela inicia o trabalho dela e ela termina assim, eu não vou nem dar um horário, porque ela termina o horário 11 horas da noite, ela termina o horário dela meia-noite. Então, se eu for considerar isso como produção, ela tá lá, ela tá trabalhando. Mas é. ela não vai ganhar proporcional ao que ela tá trabalhando. Ela vai ter aquele valor fixo. Então, assim, essa diferenciação é importante. Principalmente também um outro ponto que eu destaco aqui é a questão da comunicação. Você vai ter uma pessoa que vai fazer comunicação com você, por exemplo, dentro daquele horário, ou a pessoa vai poder fazer comunicação, vai poder lhe fazer uma cobrança ali 9 horas da noite. Então, é uma situação complicada. Na hora que você, no envio de e-mail. Então, eu estava vendo, pesquisando também para a gente vir tratar o assunto, por ser um assunto novo, então vai ter aí vários desdobramentos em relação a essa temática. E acredito assim, as empresas elas precisam ter uma adequação nessa nova maneira de pensar, porque o Brasil ele começou a ter aí essa discussão a respeito do teletrabalho de forma mais recente, se intensificou com a pandemia. Então,
Eu acredito que as empresas, pensando de uma forma, pensando de uma forma mais objetiva para evitar conflito, eu acredito que isso pudesse tranquilamente entrar aí num código de ética digital, enfim, voltado para essa temática, como é que funciona a questão da comunicação, como é que vai se dar esse trabalho, tudo que envolve realmente o trabalho realizado com essa modalidade. Sim. Só complementando uma parte, porque eu não tinha finalizado o raciocínio, no sentido de que esse trabalho por produção, ele requer um comissionamento. Como você bem pontuou, tem gente que trabalha até meia-noite e não recebe nada mais por aquilo. Né? Então, nesse caso, é compatível, é necessário que haja um reconhecimento das horas extras, né? Se a pessoa desdobrou ali e não recebe nada a mais. Mas aí, no caso da produção, a pessoa recebe um comissionamento, então é um estímulo, né, para que ela produza mais, Lógico. para que ela possa receber. O doutor Odaí colocou uma ponderação aqui nos comentários muito interessante, né, que de fato acontece isso. Aí o empregado está se esforçando ali o máximo para poder manter o emprego. Né? Exato, porque assim, a gente não pode negar que o empregado ele está em um lado mais fraco, digamos assim, da relação. Então, muitas vezes, ele dependendo de como a empresa se porte, se for uma empresa, lógico, que trabalhe dentro da conformidade, dentro das regras, ok. Mas se for uma empresa que não trabalhe dessa forma, o empregado muitas vezes acaba se submetendo realmente a um trabalho ali que para ele não é interessante. Então, ele vai trabalhar assim, vai ter jornadas exaustivas aí de 12, 14 horas, e ele vai ficar ali e não vai receber nem a comissão, muito menos a hora extra. Então, eu acredito que realmente havendo um contrato, enfim, é uma questão que no final os desdobramentos que vão acontecer realmente na via judicial. Exatamente. E para fechar esse outro ponto que a MP vem trazer, só a gente está dando umas pinceladas, pessoal, porque são temas que demandam só para falar de remuneração, seria umas 3, 4 lives, né? A gente está dando umas pinceladas. E aí o outro termo que a MP veio trazer seria o trabalho por tarefa. O trabalho por tarefa, basicamente, de forma bem simplista, é uma conjugação entre a unidade tempo com a unidade produção. Porque nesse caso aqui, qual que é a grande diferença de produção? É porque o tempo à disposição do empregado vai ser contabilizada aí, né, como disposição do trabalhador, a disposição ao empregador e, consequentemente, a remuneração. Então, essa é a primeira mudança aí que a gente comentou. Outra mudança foi no artigo 75B, né, que veio tirar o termo preponderantemente, né, Sim. e usa agora de maneira preponderante, ou não, porque diz respeito ao conceito que a Rá comentou aqui para a gente, do trabalho remoto, e aí eles misturam um pouquinho o trabalho remoto, do teletrabalho, né, misturam alguns conceitos aqui, né, ora querem dizer a mesma coisa, ora querem diferenciá-lo. E aí, antes, a redação da CLT dizia que considera esse teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências, né, da empresa. Já a MP tirou, então, esse termo, considera-se teletrabalho o trabalho remoto, a prestação de serviço fora das dependências da empresa. Tirou esse termo, mas, em contrapartida, colocou, né, de maneira que preponderante ou não com a utilização. Então, a forma anterior, ela exigia aí essa necessidade, né? E agora é preponderante ou não. Então, retirou essa obrigatoriedade. Sim. E aí a gente passa aqui para o híbrido, né? Isso. Quer Porque aí comentar? Pode comentar. posso. E aí a gente tem aqui o trabalho híbrido, que é o trabalho em que o empregado pode se dividir ali entre o trabalho presencial e o trabalho remoto ou teletrabalho, enfim, não ficou aqui de forma muito clara como a Gi falou, mas está dentro desse contexto. Então, não descaracteriza. Embora o empregado ele necessite, precise de alguma forma ir de forma presencial à empresa e ele exerça a atividade dele de forma remota, não descaracteriza o trabalho dele de forma remota. Então, nesse aspecto, fica ali estipulado que
o empregado que precise se deslocar ao local dele de trabalho de forma eventual, não descaracteriza o trabalho dele de forma remota. Sim. E é importante esse ponto, porque nós temos algumas empresas que têm políticas de home office, ou seja, trabalha 4 dias na empresa, um dia o empregado escolhe para trabalhar de casa. E aí teria um sistema híbrido antes da própria pandemia. Eu tenho alguns clientes que tinham essa metodologia, ainda tem essa metodologia de trabalho. E aqui é o que nós tínhamos. A pessoa vai ter que trabalhar distante, né? Ele pode comparecer algumas vezes, eventualmente, isso não retiraria, mas a MP veio trazer aqui que ele pode, alguns dias, ter que trabalhar nas dependências da empresa, mas ainda assim vai ser mantida essa característica aí do trabalho, do teletrabalho, né? Do trabalho híbrido mesmo. Exatamente. Aí temos aqui do controle, né? Porque a gente já falou um pouquinho da tarefa e tudo mais. Do parágrafo 3º. exato. Novamente, o legislador veio reforçar que os teletrabalhadores não vão ter o controle de jornada, mas os teletrabalhadores de qualquer tipo de atividade, não. Apenas aqueles que trabalham com produção Produção. ou tarefa. Né? Exato. E a gente volta ao embate inicial, no sentido de que, se houver aí controle de jornada e outros tipos de teletrabalho, vai haver aí a incidência das horas extras. Né? E não confundir, né? Vá, pode falar. Interessante é o parágrafo 4º, né, que ele fala assim que não confunde telemarketing com teleatendimento. Né? Então, assim, a gente já tem assim, o costume de entender que telemarketing, as pessoas que trabalham em telemarketing, eles fazem atendimento ali nas instalações. Pode até ser que sejam empresas terceirizadas, porque eu tive um cliente que foi nesse sentido. Ele é um grande call center de um plano de saúde. Então, é uma terceirização, né? Mas no caso eles eram empregados dessa empresa, de call center. E aí eu não entendi muito bem porque o legislador vem trazer assim, é diferente teletrabalho. Acredito eu que pelo fato até da nomenclatura da não sei, do entendimento aqui, telemarketing, poder ser feito de alguma forma à distância, que eu acredito que não seja viável, né? Porque a pessoa precisaria manter ali uma estrutura bem maior para conseguir fazer um trabalho dessa forma. Mas aí seria a mesma coisa que dizer, então, que um empregado em telemarketing não pode trabalhar em teletrabalho? Eu acho que pode. Né? Vamos supor, atendimentos de WhatsApp e online. As empresas, grandes empresas, têm esses atendimentos. Então, a pessoa não precisa estar lá. Ela vai movendo aí, fazendo pelos próprios aplicativos aí, né? Então, hoje com outros meios, né, de comunicação, sim. Mas se a gente for para o meio de comunicação, telemarketing, não sei, há muito tempo atrás, ou nem tanto tempo atrás assim, porque eu já trabalhei dessa forma, então, assim, é ligar. Então, existe uma estrutura e um sistema que é da empresa automático. Então, não é o telemarketing que liga ali cada número e vai fazer sei lá, o seu trabalho. É um sistema, um computador que faz, que roda. Então, assim, acredito eu que se for nesses moldes, é um pouco inviável que o teletrabalho aconteça. Agora, se for uma comunicação feita via WhatsApp, aí eu acredito que sim. Aí acaba ali entrando, mas eu acredito que é preciso ter cautela e sempre se resguardar por meio de contrato individual ou aditivo, enfim. Sim. Outro ponto também, o parágrafo 5º, que fala a respeito da disponibilização dos meios de trabalho, ferramentas, softwares e tudo mais, não vai configurar tempo à disposição. Eu me lembro quando eu comecei na advocacia, há muito tempo atrás, nós tínhamos lá a súmula do TST que falava do Palmistock, alguma coisa, um instrumento bem antigo de trabalho, e aí eu tinha que usar essa súmula aí para justificar as minhas defesas, e eu nem sabia o que era isso, né? Então, nós tivemos veio a MP agora dizer que, mais uma vez, ressaltar, na verdade, que o empregado está com o celular da empresa, mas isso não quer dizer que ele está à disposição 24 horas por dia, né? Dentro do horário de expediente mesmo.
Aí, Exato. uma questão que eu achei interessante nesse ponto, salvo que a lei fala isso, mas ela fala salvo se houver uma disposição em acordo individual ou instrumento coletivo. Então, aí entra mais uma vez a nossa atuação enquanto advogados aqui para poder orientar, instruir o nosso cliente nas cláusulas aí do teletrabalho, de forma aí que não venha provocar a própria invalidação do instituto. Porque qual que é a grande questão do teletrabalho, gente? É não ter controle de jornada para não ter que pagar horas extras, né? Então, essa é a grande questão do teletrabalho. Então, se eu coloco algumas cláusulas aqui, pego a MP e falo, não, vou mudar aqui conforme a MP, sem um estudo mais aprofundado, sem essa análise aí crítica, eu posso prejudicar o cliente futuramente, né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Lembrando que o WhatsApp serve como meio de prova, né, também. Então, Sim. eu E vi, atualmente, né? Pode falar. vi um caso concreto até de mensagens no WhatsApp, enviando mensagens no WhatsApp, enfim, fazendo cobranças, retornos, e-mails. Então, assim, a gente anda até numa linha tênue aí de um assédio moral, por exemplo, porque você receber cobranças insistentes fora do seu horário de trabalho, sem ter Sim. nenhuma previsão, nenhum contrato, pode acabar realmente a gente indo ter alguns desdobramentos judiciais. É engraçado que, assim, eu tenho um cliente que ele veio me questionar esses dias, mas, doutor, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, o pessoal já foi embora, mas eu lembro que fulano e Beltrano tem que fazer uma coisa. E aí eu já mando o WhatsApp, olha, amanhã quando você chegar, você faz isso, né? Então eu falo, porque senão eu vou esquecer, o que eu faço? Eu falei, olha, melhor é você falar no dia seguinte. Já que ele vai fazer amanhã, não é hoje, não tem necessidade de mandar hoje, né? Ainda que você coloque na mensagem, aí para fazer amanhã. Porque o fato dele ter que responder 7, 8 horas da noite, ou ele pode gerar uma dúvida, mas eu já fiz isso, eu tenho que fazer outra coisa, criar uma conversa aí. Então é melhor que seja feito dentro do horário de expediente, né? Eu vou fazer um parêntese aqui de uma situação até engraçada que aconteceu comigo. Eu recebi uma mensagem. Não foi nada de, assim, não tinha nenhuma situação, uma relação mesmo de trabalho, não. Mas eu recebi uma mensagem num domingo, 7h30 da manhã, de uma colega advogada, para tratar de um processo. E ela escreveu na mensagem: doutora, bom dia. Eu preciso tratar com você isso, e aí colocou lá um textão. Não precisa me responder agora, eu só estou falando com você aqui no domingo, para amanhã, quando eu ver, eu lembrar de falar com você novamente. Aí eu olhei assim, 7h30 da manhã, tá bom. Mas é mais ou menos isso. É Assim, exatamente se isso. houvesse uma cobrança realmente, seria mais ou menos isso, para ficar de forma clara como é você receber uma mensagem aí, uma cobrança fora do seu horário de trabalho. Sim, sim. Avançando para o parágrafo 6º, nós tivemos uma repetição, né, do que já previa a ANP 927, no artigo 5º, né? Sim, que Da é a possibilidade. possibilidade do trabalho de estagiários e aprendizes, né? Exato. E eu achei fantástico, e assim, eu gostaria que essa proposição virasse lei Virar definitivamente, né? Porque é importante, às vezes você precisa de um estagiário, como, por exemplo, no meu caso, que tem algumas demandas específicas, né? Que não precisa estar vindo aqui no escritório, vindo atrás de. Eu posso delegar via online, fazer reuniões remotas, então não tem necessidade de estar perto, né? Eu faço as revisões das peças, por exemplo. Então, nesse caso, eu entendo que deveria, né, haver aí uma mudança aí, de fato, definitiva para incluir essa possibilidade. Exato, eu acredito que assim, desde que haja uma supervisão, um acompanhamento, totalmente possível. Sim, Aí esse parágrafo 7º aqui é motivo de discussão, é bem, né? porque aí é qual vai ser a legislação aplicável, né? O que é que diz Sim, aqui o parágrafo 7º? Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. Aí a discussão aqui era, vai ser do local onde foi o contrato foi assinado, caso haja uma prestação de serviço fora do Brasil, porque com a atividade, com a possibilidade de você exercer o seu trabalho de forma remota ou teletrabalho,
enfim, você pode ser contratado no Brasil e prestar serviço em outro país. Sim, E aí, qual a legislação aplicável? Então, uma discussão aqui acerca um pouco dessa situação. sim. Nesse parágrafo 7 especificamente, nós vamos ter aí que é o local onde o empregado está lotado, né? Ou seja, não é o local da contratação, da prestação de serviço. A gente tem essa discussão muito grande quando a gente fala de enquadramento sindical, que inclusive é um dos pontos aqui que fala dos acordos coletivos de trabalho. Então, nós temos aí que a base territorial é, é a que vincula o sindicato. Se o empregado trabalha na Bahia, o sindicato que vai regular é o sindicato da Bahia, né? Os Então, acordos coletivos da Bahia. E aí nós vamos ter a situação que a MP veio trazer não só dos acordos, mas também da legislação local. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos uma legislação que fala do salário mínimo, inclusive que aumentou aí para os domésticos, para outras categorias. Então, se a pessoa for trabalhar aqui em São Paulo, vai ter que respeitar essas leis aqui do estado de São Paulo. A gente tem que observar esse ponto aqui, porque a grande questão é a respeito da contratação mesmo. Né? Esse do parágrafo 7, que nós vamos ter os trabalhadores transregionais, né, que são contratados no estado e trabalham em outro estado, né, como que vai ficar. Então, a princípio, aí nós vamos ter uma outra questão muito importante, é que nós temos a interpretação mais favorável ao trabalhador, né, porque aqui em São Paulo, por exemplo, essa questão do salário mínimo é mais favorável que seja aplicada a legislação paulista, né, em detrimento dos outros estados. E se for o oposto, a pessoa sai de São Paulo, vai para a Bahia, que eu sei que não tem essa lei. Então, ela vai receber menos, vai ser prejudicada. Então, eu penso aí que vai dar pano para manga aí na jurisprudência trabalhista, né? exato, a depender de qual legislação aplicar, pode ser mais ou menos favorável também. Sim. E com relação aos empregados transnacionais, nós vamos ter aí a questão, como você pontuou, da interpretação e da aplicação da lei, né, estrangeira ou não. Aí nós temos uma lei que a própria MP faz remissão, que é a lei que fala da transferência dos empregados, né, que estão aqui no Brasil para trabalhar no exterior, que são regulados por essa lei, tá? É a Lei 7.074 que regula essa transferência. Então, ela é uma lei especial, pelo princípio da especialidade, ela que vai se aplicar, tá? A MP é uma lei geral. Então, ela vai se aplicar apenas nessa exceção, tá? Então, a gente tem que olhar o que a Lei 7.064 fala, quando a gente fala de transferência de empregado para trabalhar em outro país. Tá? Então, a gente tem que ver Se atentar também com essa informação, né? sim. E o ponto importante também é que assim, a MP vem falar que tem uma autonomia, né? Que o empregado e o empregador podem ter uma autonomia, um ajuste de vontade para dizer o que vai se aplicar. Só que aí ontem eu ouvindo aí alguns posicionamentos, isso é contra aí o que a gente vê, porque quando se fala de empregados hipersuficientes, que tem autonomia aí na estipulação do contrato, que tem um maior aí, conhecimento dos seus direitos e tudo mais, que aí a própria CLT admite essa estipulação. Mesmo assim, para escolher que norma é aplicável, eu penso que foge um pouco dessa autonomia, né? E foi o que eu ouvi, pelo menos de tantos especialistas trabalhistas. Exatamente. Cortou aqui um pouquinho o finalzinho de. Cortou? Vocês estão ouvindo, gente? Mas eu acho que deu para fechar aqui, que assim, eu entendo que os empregadores devem aí deliberar as cláusulas contratuais, mas até um certo ponto, né? Não dá para você escolher, vamos aplicar a lei X em detrimento da lei Y, né? Então tem que haver essa questão aí, que não é tão Ponderação. aberta para estipular. Né? Então eu penso que a gente tem que olhar isso. O que mais nós O, temos? o parágrafo 9 fala do acordo, né, individual para a Sim, disposição dos horários. Ora, se não tem controle de jornada, para que tem um acordo de horários, né? Então é um pouco contraditório. porque se houver controle de jornadas, então não tem que se discutir. Agora, na situação do trabalho por produção, por tarefa, que, né, em tese não tem controle de jornada. Sim. Aí o que nós vamos ter, Ra, é um ponto que você comentou mais cedo acerca da comunicação. Isso eu penso que é muito válido, né? Para estipular o horário até 18 horas, eu te mando o WhatsApp, né? Ou pode até estipular em situações mais urgentes, como se fosse uma pessoa trabalha
regime de trabalho aí que é ininterrupto e trabalha numa caldeira, em algo que é muito, sei lá, embora nesse caso nem se admite teletrabalho, mas um supervisor, sei lá, alguém que tem um controle, né? Nem sei se o supervisor poderia entrar. Mas numa situação bem extremada, eu acho que cabe aí colocar no contrato, ó, eventualmente podem ser acionados, enviados mensagens fora do horário de expediente, mas o empregado não tem de forma alguma o, a obrigação Obrigação, de né? responder e atender naquele horário, podendo responder na primeira hora, né, do dia seguinte, na hora de trabalho. Vou colocar mais ou menos uma estipulação nesse sentido. Eu penso que em casos bem extremos, bem efetuados, caberia essa colocação, porque do contrário vai ensejar aí no controle de jornada e no pagamento das horas extras, né? É. Eu acho que o combinado não sai caro, né? O ditado popular. Exatamente. E vale não só para essa questão da comunicação fora do horário, até mesmo dentro do horário, porque você está ali com suas atividades. Então você recebe ali um e-mail. Imediatamente você tem que responder aquele e-mail. Então, qual o prazo? Eu digo isso porque no escritório tem essa questão de prazo. Então, você vai receber o e-mail, responde um e-mail imediatamente, que no momento que você recebeu, você responde no mesmo minuto, ou você tem um prazo ali para responder. Então, tem também essa questão, porque às vezes foge um pouco a razoabilidade em relação a essa Exatamente. questão Muito importante colocar isso. a gente está num momento que tudo funciona muito rápido. Você recebe uma mensagem no WhatsApp, se você não responde, a pessoa já está lá, oi, oi, já está ali falando, perguntando. Então, parece que você tem que estar ali disponível o tempo Instantâneo, todo, né? Instantâneo. instantâneo. E, principalmente, acho que as coisas tendem a ter essa velocidade, a gente tira pela comunicação em WhatsApp, assim, fugindo até aqui mesmo do debate da lei, mas a gente trazendo um pouco aqui a realidade do dia a dia, a gente coloca aqui a comunicação via WhatsApp, você acelera ali o áudio, escuta um áudio, sei lá, na velocidade 2 ali, para Sim, tentar agilizar, porque você tem N atividades para fazer. sim. Então, é tudo dentro, acho que, dentro da razoabilidade. Você Exato. consegue deixar de forma escrita ali, delimitando como funciona como vai funcionar ali o trabalho, sem sobrecarregar, porque aí a gente traz aqui algumas questões que ontem até também fazendo acompanhando alguns juristas comentando sobre a AMP, um deles falou sobre as vantagens e as desvantagens do trabalho remoto. E uma das desvantagens que ele comentou foi justamente o crescimento de casos de ansiedade, porque você tá fora do ambiente de trabalho, você tem uma demora a mais no retorno, então você às vezes solicita ali um retorno de um colega para tirar uma dúvida em alguma situação, você tem às vezes uma certa demora no retorno, o que gera ansiedade. Então, assim, o que ele comentou foi também a situação de desvantagens que podem acontecer, e uma delas é essa questão da ansiedade. Também citou outra, que é a síndrome do olho seco, porque eu acho que quem trabalha de home office, a gente fica o tempo todo na frente do computador aqui, começa às 7 horas, termina meia-noite e segue. Então, assim, algumas dessas desvantagens que foram citadas e que devem sim ter cuidado, e eu acredito que um instrumento particular, um contrato que vise ali garantir a segurança do trabalhador é uma forma mais correta, adequada, porque é uma pessoa que está ali exercendo a atividade dela e que a empresa precisa. Sim. Realmente, aí você tocou num ponto que eu sou muito fanática nesse sentido, porque saúde e segurança do trabalho são temas que realmente me tocam, né? E a gente fica ansioso, você tá lá com um monte de mensagem, a pessoa manda interrogação, sobe o sangue. Falo, meu É, Deus, o que é isso? Você tem que parar, você tá fazendo coisa urgente, então eu tenho um temporizador no meu celular, que é 15 minutos, e aí já bloqueia tudo para eu poder trabalhar e voltar. Porque senão eu não consigo, eu fico ansiosa e não dá para render. Né? Então, eu penso que é algo que todos nós aqui, como advogados, especialmente, vivemos isso de forma muito presente. Né? Então, a gente pode
compartilhar isso, essa realidade com o nosso cliente, né, com o empregador. Aí falar, olha, acontece, a pessoa fica ansiosa, não vai ter a qualidade de trabalho que seria se ela tivesse um tempo maior para responder e para poder se preparar, né? Exatamente. E só para abrir um leque aqui, já estamos mudando março, vai iniciar abril, e no mês de abril eu tenho preparado um conteúdo para falar do Abril Verde, que é o mês tema aí da saúde e segurança do trabalho. Então, se você gosta desse tema, gosta de se inteirar nessas questões aí, eu acho que eu tenho como uma missão, né, aqui na advocacia, tanto no âmbito de empresas, porque eu fico chocada quando eu vejo algumas injustiças, como, por exemplo, a pessoa está lá trabalhando e exige aí o desgaste natural do nosso corpo, né? E a empresa acaba sendo condenada por algo que ela não tem responsabilidade, porque infelizmente a gente vai envelhecendo, né? A tendência é essa. Mas, por outro lado, tem situações que deixam muito chateada e angustiada, que a empresa não tomou as providências e o empregado se acidentou, adoeceu. Só para você ter ideia, tem uma empresa que teve 12 CACs no mês de janeiro. Então, é uma incidência muito grande de situações de adoecimento. E a gente precisa aí ter uma missão, né? Desempenhar nosso papel que vai além meramente da justiça em si, mas de ter um ambiente de trabalho seguro, trazer essa segurança aí, não só jurídica, mas também física, emocional, psicológica e tudo mais. Né? Acredito que hoje mais ainda. Acho que se a gente for observar aí algumas dessas publicações que saem sobre notícias que falam sobre o trabalho em si, a principal preocupação hoje é justamente o bem-estar. E aí, uma das vantagens do trabalho remoto, inclusive até puxando de ontem do jurista que eu estava assistindo, ele falou sobre isso. Uma das vantagens de você estar ali no trabalho remoto é a possibilidade de você estar mais perto da sua família, querendo ou não, no momento que você está exercendo sua atividade de forma presencial, você passa mais tempo dentro do seu local de trabalho do que propriamente dentro da sua casa com sua família. E o trabalho remoto te dá essa possibilidade de você estar ali mais perto. Então, assim, tem o bônus e o ônus, eu acho que tem que só ter ali a moderação para poder não ter esse desgaste. E eu falei justamente dessa questão da saúde, porque eu lembrei que próximo mês tu ia abordar esse assunto. E aí, ontem, quando eu vi ela comentando sobre essas vantagens e desvantagens, eu achei que válido pontuar. Então, quando você vê publicações que falam sobre mão de obra, hoje em dia a maior preocupação, acho que a empresa hoje, ela, lógico, visa o lucro, mas para ela obter o lucro, ela precisa da mão de obra. E se ela não cuidar da mão de obra, ela não vai ter o lucro. Então, tem que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio, quem ajuda a empresa até somos nós, como advogados, né, como especialistas da área. O doutor Túlio trouxe algumas considerações que complementam aí as suas... O meu travou aqui. Ele Eu não fala tô das vendo mais. vantagens, né, que é a ansiedade, burnout, síndrome de isolamento, falta de interação, né? Então, realmente, essas questões diz respeito aí à desvantagem do home office. A doutora Josi também, a sócia, veio falar do aspecto negativo do imediatismo, que a gente comentou também, né? Avançando aqui, então, nós vamos ter aí uma questão interessante, porque como a MP veio restringir o teletrabalho por tarefa e produção, ela tirou, né, a especificação das atividades que nós tínhamos no contrato de trabalho do teletrabalhador. Né? Eu, pelo menos, enquanto a professora da faculdade, quando a gente entrou em teletrabalho, no meu contrato veio estabelecido todas as tarefas que eu tinha que fazer. E era um mundo, eu falei, meu Deus, eu tenho que trabalhar mais do que se eu fosse para a faculdade. E por causa que era uma das questões que a própria lei, a CLT tinha, né? E a MP veio retirar. Então, eu acho que não influencia muito, porque se é possível delimitar as atividades aí realmente que o empregado tem que fazer, por que não, né? Então, acho que aí vai depender de cada trabalho em si, de cada função desempenhada, né? Isso. Aí um último ponto aqui, eu acho que é o do artigo 75F, Isso. Pode falar. que ele fala que os empregadores deverão conferir prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados e empregadas com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade, na alocação em vagas
para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto. Aí aqui eu até vejo assim uma observação, porque qual foi a discussão aqui ontem, quando eu estava vendo o material? As empresas vão ter que cumprir cota em relação a essa contratação? Pelo que eu entendi, não. Na verdade, é uma questão assim, é uma preferência. Sim. Vai surgir a vaga e a preferência é que sejam essas vagas destinadas a pessoas que se enquadrem dentro do artigo. Que aí seriam os deficientes, empregados ou empregadas com guarda ou filhos de até Melhor. 4 anos. Eu achei muito feliz essa inovação, Ana. Achei muito que o legislador teve empatia nesse momento, né? Porque sabe da dificuldade de uma pessoa deficiente, por exemplo, se locomover, Deslocamento. né? E até mesmo mães de filhos pequenos, como o meu caso, por exemplo. Então, acho que foi muito feliz nesse ponto. Por exemplo, no meu caso, não tem como ter mais aulas online. A última semana foi semana passada, e aí eu não estou ministrando porque tem que ser presencialmente, justamente por esse ponto, porque eu tenho o meu filho pequeno e dificulta muito ter que deslocar horas de distância, porque é bem longe, e aí não dá, infelizmente, para atuar. Então, eu estou de licença, não remunerada nesse momento, e quando surgir uma vaga, eu tenho preferência por conta agora, mais uma vez, de forma mais reforçada aí pela própria MP. Justamente. É verdade, Gi. Se enquadrou dentro, literalmente aqui, dentro da prática. Exatamente. Então, gente, essas são as questões que a gente contou para vocês e a gente prometeu, né, pelo menos na divulgação da live, trazer alguns pontos aqui de conexão do que essa MP pode trazer para o nosso cenário como advogado. Desde o comecinho, eu vou falar aqui, Raí, você complementa, tá? A gente viu as implicações administrativas que essa medida provisória traz. Então, nós temos aí o âmbito de atuação no preventivo também administrativo aí, se as empresas forem fiscalizadas para fazer as defesas dos recursos administrativos perante o Ministério do Trabalho, até mesmo do MPT, a depender aí da gravidade da situação. Nós temos, então, um leque de atuações aí no âmbito consultivo, né? Desde da própria assessoria em si mesmo, efetiva de elaboração de contratos, ministrar uma palestra, um treinamento para a empresa, para os empregados que estão submetidos a teletrabalho, porque eles têm muitas dúvidas acerca dessa atividade, né? Então, levar isso de forma mais clara, menos jurídica, para que eles possam entender o que eles podem ou não, o que a empresa pode ou não exigir deles, né? No sentido de transparência, porque eu penso assim que quanto mais transparente é a relação, menos problema tem, né? Então, eu sempre falo assim para o meu cliente, se a gente pode esclarecer, vamos esclarecer o máximo, vou colocar plaquinhas às vezes, que aquelas placas não entrem aqui. Mas por que eu não posso entrar lá? Por que a gente não pode explicar isso para ele, colocar na placa? Não entre aqui porque você pode sofrer um acidente, pode trazer de forma mais humanizada, né, com menos técnica, menos juridiquês. Então, eu vejo um leque de atuações aqui, tanto no âmbito efetivo aí do chão de fábrica, falando de empresas, no âmbito de empregados, trazer essa comunicação aqui para as redes sociais, para os canais de comunicação, porque hoje a gente tem aí um monte de situações que a gente pode difundir nosso conteúdo e trazer informação, fazer um informativozinho pequeno e mandar para os contatos, colocar no status do WhatsApp, olha, agora temos outras novas medidas do teletrabalho, então você tem que observar isso, para gerar essa conexão aí e essa... Eu acho que travou aqui. Vocês estão ouvindo, gente? Acho que a doutora Raquel caiu a dela. Deixa eu ver se eu consigo colocar novamente. Oi, Eu Raquel. caí. Caiu, né? Perfeito. Então, acho que tem muitas formas de trabalho aqui, é o que não falta para nós. E aí eu deixo com você, Rafa, para fazer as considerações finais. Então, ontem quando eu estava fazendo esse estudo para trazer um pouquinho aqui sobre esse assunto, um dos questionamentos foi de vale a pena a empresa fazer suas adequações, porque não envolve só a questão meramente de
relação de trabalho. Envolve também questões tributárias, enfim. Então, vale a pena mesmo a empresa fazer essa adequação? Não é uma medida provisória, enfim, pode ser que nem seja convertida em lei, mas é válida. Então, assim, se é válida e ela vai contribuir, acredito que sim, é possível sim. Então, foi uma até das respostas que um dos juristas falou, foi justamente isso. É, o certo, o correto, lógico, é como a gente falou, esse trabalho preventivo, esse trabalho consultivo, de quanto mais claro, menos problema futuro. Então, é você ter um aditivo ao contrato de trabalho, se já existente ali uma relação, ou um contrato, caso haja ali uma nova contratação, de forma clara de como vai funcionar toda essa dinâmica do trabalho, do teletrabalho. Acredito que vai sim ter, essa medida provisória não vai ser, nem tudo que está aqui, do jeito que está aqui, vai ser convertido em lei. Acredito que é um primeiro passo, até porque a gente tem já outros países de forma já mais estruturada, a forma de trabalho, teletrabalho, trabalho remoto. Então, acho que até essa questão da nomenclatura também precisa ficar de forma mais objetiva. Mas acho que é o primeiro passo. A pandemia, lógico, teve seus efeitos assim, devastadores, que ninguém esperava passar por tudo isso, mas conseguiu mostrar que é possível, sim, um trabalho ser feito de forma, né, distante. Não necessariamente vocês. Voltei. Ah, pronto. O meu tinha travado. Mas, enfim, foi de forma bem sucinta mesmo que a gente trouxe, até porque a medida a gente foi acompanhar ela agora, né, dos últimos dias, então, de forma Sim. bem Tem sucinta, mesmo que ela foi publicada efetivamente, né, no diário. exato. Então, lógico que a gente vai debater aqui outros assuntos relacionados a isso, até porque a gente vai ter aí novos desdobramentos do que pode vir a acontecer nos próximos capítulos dessas mudanças. Então, Gi, já encaminhando aqui para o fim, eu já quero deixar agradecimento pelo convite e por quem eu não consegui acompanhar o pessoal entrando porque travou aqui, eu não conseguia ver quem Sim, comentou, quem entrou, mas agradecer aqui a todos que de alguma forma entraram, saíram, conseguiram ficar aqui um pouquinho com a gente, acompanhar aqui todas essas mudanças que a gente está tendo aqui dentro do direito do trabalho, que não para desde o início da pandemia, né? sim, exatamente. Eu que agradeço a sua presença e seu aceite, né? Porque é difícil, né? Conciliar tudo, mas enfim, a gente sempre está aqui. E é o nosso compromisso, a gente reforça aqui de trazer conteúdo de valor e de trazer compartilhar nossas opiniões e o que a gente acredita aí diante dos anos de advocacia que a gente tem, né? Então, fica o convite para vocês nos seguirem, caso vocês não nos sigam, para acompanhar o nosso conteúdo e que vai vir muita novidade por aí, tá? Eu agradeço a todos vocês, quem entrou aqui, eu não consegui falar com todo mundo também, mas eu assinei para a maioria que foi possível. Então, muito obrigada e até a próxima live. Obrigada, gente. Bom almoço agora, horário de almoço. É.